começou a Supernova, eu sinto que eu fui de novo a pessoa que ficou na cabeça do João, do Raul e do Paulo falando, olha, a gente precisa de uma cultura, a gente precisa de uma cultura e a gente precisa de uma cultura forte. Por quê? Porque eu posso dizer que eu tive, assim, 3 empresas, vamos pensar, em larga escala. Eu tive a parte das Havaianas, que era comércio, a gente chegou a ter 4 lojas. Sinceramente, Cortinhas, era um período da minha vida onde eu nem fazia ideia do que era cultura. Isso nem passava na minha cabeça, não era algo que eu nem prestava atenção. Era realmente assim, eu tenho que comprar mais estoque, fazer giro, contratar mais vendedor ou menos vendedor, dependendo da época, porque tinha sazonalidade. Certo. E era isso que passava na minha cabeça, mais nada. Se tinha cultura ali, eu nem sabia que tinha uma cultura. Boa. Tocaste numa palavra que talvez hoje seja um dos grandes desafios que eu tenho dentro da minha empresa. Tem a ver com o plano de prosperidade das pessoas. Como é que nós criamos também carreiras e passamos essa visão também para as nossas pessoas da prosperidade, não é? Como é que a nossa empresa crescendo, como é que as nossas pessoas... Porque no final do dia nós queremos isso, não é? Já passou aquele tempo em que os empresários não, eu quero o dinheiro todo para mim, eu quero a Não faz nem sozinho. sentido. Não faz sentido, porque a nossa geração de empreendedores percebeu que tu vais muito mais rápido se fores com as tuas pessoas e se elas um dia até ocuparem o teu lugar. Porquê? Porque hoje cada vez mais nós não queremos ficar nas empresas até aos 60, 70 anos, como antigamente os empreendedores de outras gerações. Eu não sei se no Brasil era assim ou não, mas cá em Portugal e ele era geracional, não é? Começava a ser geracional e eles ficavam até aos 70 anos numa empresa. Nós hoje não queremos estar na mesma empresa até aos 70 anos, por isso nós queremos que as nossas pessoas ocupem esses lugares que hoje, CEO, de presidente da comissão executiva, o que for. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Worst Podcast, o nosso podcast para vocês empreendedores, para vocês que estão aí a fazer acontecer todos os dias em busca dos vossos sonhos. E hoje temos connosco uma convidada. E é uma convidada que veio de terras de Veracruz também. Já é o terceiro convidado que nós temos, mas a primeira mulher diretamente do Brasil. Dani. Nossa, obrigado. Fico muito honrada. A primeira mulher direto do Brasil? Exatamente isso. Muito obrigada, Cortinhas. Obrigada. Nada, obrigado eu, não é? É uma honra, não é? Aqui Muito o nosso humilde estúdio receber aqui Maravilhoso, grandes que nomes, não só do digital, mas do empreendedorismo, não é? Porque quem está no digital é empreendedor. Com certeza. Aliás, já vamos falar de negócios, não é só nem só do digital, naturalmente vive os teus negócios, mas já vamos falar disso. Olha, Dani, antes de mais é mesmo um gosto ter-te Prazer é aqui. meu. Desde os momentos em que a Verónica me disse, olha, eu sigo esta pessoa no Instagram, mas onde eu verdadeiramente conectei contigo foi há 5, 6 meses atrás, num evento, onde tu fizeste para mim uma das melhores palestras daquele evento, e um tema que me tocou muito, a mim enquanto empreendedor, a mim enquanto gestor, e que efetivamente hoje a minha organização precisa mesmo muito. Já vamos lá, já lá chegamos. Olha, Dani, um gosto, naturalmente, ter-te cá, como estava a dizer, bem-vinda também a Portugal, a este país maravilhoso, já não é a primeira vez que cá estás. Não é, e amo de paixão. E não será a última. Não será a última, com certeza. Não é? Eu sei que tens que trabalhar, não é? Eu sei, tu disseste, não é? Eu não posso estar Eu sempre tenho aqui, que trabalhar. Porque eu tenho que trabalhar, não é? A não ser que eu venha pra casa trabalhar também. Também dá, não é? Também dá. Você sabe que eu sou meio workaholic, né? É? Não sei se você é. Não. O Paulo não é. Agora eu sou um pouco. Eu não. Eu passo se eu sem ficar trabalhar. muito tempo sem ir na empresa, eu acho que eu começo a tremer. Não, eu passo bem sem trabalhar. Eu passo bem. Eu se tiver 2, 3 semanas sem ir à empresa, por mim está tudo bem. Aliás, eu vim diretamente agora do Brasil, né? Fiz uma direta, vim no avião. Onde é que eu vim hoje de manhã? Para a empresa, né? Por isso, eu passo muito tempo Muito fora tranquilo. Muito tranquilo. Eu hoje, quando entrei na porta... Não, mas eu acho que às vezes é aquele sentimento de pertença, né? De ver como é que estão as nossas pessoas, não é? Tá tudo bem, né? Isso, está tudo mesmo bem, ou se eles me estão a esconder às vezes Ainda é meu esse negócio, ainda tô aqui, não me tiraram, não me depuseram aqui, fizeram uma outra república aqui dentro. Isso. E hoje quando entrei no escritório, o Ricardo, o membro da equipa, disse assim,
já estavas com saudades, não era? E disse, é verdade. Tenho que dizer que é verdade. Olha, Dani, É sim, já muito bom. vamos chegar a essa parte, já vamos chegar naturalmente a esse tema, porque é um tema que me conectei muito contigo e naquele dia fez mesmo muito sentido. E foi claramente, olhando para o vosso exemplo, a certeza de que nós, o nosso conjunto de empresas, que hoje não é só uma empresa também, tem mesmo também que continuar a melhorar esse caminho. Olha, Dani, vamos só puxar aqui um bocadinho a cassete atrás, já vamos a esse tema. Dani, empreendedora já há muitos anos, hoje mais gestor, né? Portanto houve aquela fase mais do empreendedor, com aquele projeto ainda que estava começando, um bebê, vocês foram criando, etc. Vamos falar disso, mas hoje, Dani, para quem ainda não te conhece, e naturalmente que há muitas pessoas que já podem te seguir aqui no digital, também estiveste cá em Portugal e por isso naturalmente a tua autoridade também passou mais aqui para o ecossistema digital em Portugal. Mas Dani, se alguém te definisse, se alguém falasse um pouco sobre ti, a Dani mulher, a Dani empreendedora, a Dani amiga, o que é que diriam sobre a Dani? Olha, eu diria que eu sou uma pessoa muito intensa. O Paulo fala isso, e a intensidade ela é pro lado bom e pro lado ruim, né? Então, é pra É para o tudo. lado que Você der, é o né? que der, o que tiver na frente, você é intensa. Eu sou uma pessoa muito intensa, sou uma pessoa que não tenho medo de mudanças. Então, pra mim, se eu tiver que mudar, se eu tiver que fazer um outro negócio, se eu tiver que mudar de casa, isso não importa pra mim, eu E a mudo vossa vida foi muito isso de também, não maneira. é? Sim, eu mudo de maneira desapegada. E eu vejo isso porque o Paulo é um pouco mais apegado, e eu acho Uou! que a gente tem esse balanço muito bom, até para manter as coisas. É importante que tenha uma pessoa assim, porque eu sou muito foda-se. Só vai, eu não sei se é desse contexto que vocês usam isso, mas o de lá é assim, Não, não, nós vamos. também usa como vírgula quase, numa Então, frase. então é isso. Sou uma pessoa que muda de maneira muito fácil, consigo me adaptar de maneira muito Ok, fácil, e eu amo adquirir novos conhecimentos. Para mim, essa é a minha grande paixão, mas conhecimentos que sejam aplicados. ok. Não o conhecimento pelo conhecimento, e sim o conhecimento que eu consigo aplicar de maneira rápida, prática, no dia seguinte, testar e analisar depois empiricamente se realmente aquilo vale para mim ou não vale, descartar o que não vale e já É esse ir o teu andando para superpoder? próxima. Eu acho que sim. É? Eu gosto muito disso. E eu sempre fiz isso, né? Ok. Desde a época que a gente teve loja Havaianas lá atrás, eu gostava muito de passar o conhecimento para frente. Tanto é que eu tive uma colaboradora minha na época que transformou, saiu do meu negócio e fez uma loja também Ok. dela. Antes ainda da franquia de Havaianas, montou uma loja dela, a Jéssica. Porque eu passava conhecimento de maneira muito natural, assim. Ah, é isso, faz assim, faz desse jeito, tal. E aí a pessoa abriu também numa outra cidade, na cidade dela. E depois, na época da confeitaria, também passando todo o meu conhecimento, também que aprendia para as pessoas. E eu acho que eu sempre fiz isso de maneira muito natural. Eu acho que se for um. Se existe algo que eu quero deixar como legado na minha vida, Ok. é que eu realmente sou uma pessoa que eu gosto de não reter o conhecimento em mim. Ele precisa ser passado para frente. Eu acho que um grande líder faz isso. Se você quer realmente fazer com que as pessoas roubem a sua posição, e eu gosto que elas roubem a minha posição, porque eu não quero ficar na mesma posição a minha vida inteira, você tem que ensinar rápido, mostrar para elas como que elas podem chegar no seu lugar, Boa, boa. e aí, consequentemente, você passa para o próximo lugar. E isso eu falo para todos os meus liderados, que hoje eu lidero a nossa equipe de líderes, né? E falo para eles fazerem isso com os liderados deles. Para eles crescerem, eles têm que largar o ossinho. Isso. Não adianta ficar roendo o ossinho ali, tem que passar para o próximo passo. Top. Dani, tu já tocaste aqui em pontos que eu vou aproveitar para explorar. Há pouco falaste de um grande ponto que eu queria trazer aqui para a nossa conversa. E tu falaste sobre a mudança. A nossa capacidade de nos adaptarmos, a nossa capacidade de efetivamente estarmos também confortáveis na mudança. Houve uma vez que eu li uma frase que dizia isso, que é o papel do líder dentro de uma organização é efetivamente tomar a decisão da mudança. Esse é um dos papéis do líder. Ahm, é hoje esse um dos teus papéis dentro da Supernova? Se eu for pensar pelo que o Paulo, o Raul e o João falam de mim, eu imagino que sim, porque eles falam que eu não deixo eles quietos.
né? Eu sou a que fica ali cutucando o tempo inteiro. Falta isso, falta aquilo, não tá fazendo tal coisa, não fez direito, não sei o que lá, a gente precisa mudar, a gente precisa ir para tal lugar. Então, eu acho que eu sou aquele bichinho, de fato, que fica o tempo inteiro dando umas mini beliscadinhas neles, assim, Criando o desconforto. criando um desconforto. Então, pode-se dizer que sim. Ok, boa. E hoje nesse papel de líder, ou o papel do líder dentro de uma organização, o que é fundamental? Além de, naturalmente, a tomada de decisão, a capacidade de mudar aquilo que tem que ser mudado para que as organizações, as empresas, as companhias cresçam, quais é que hoje são os papéis fundamentais de um líder? Para mim, o principal é a confiança. Ok, boa. Não existe nada mais certeiro do que você ter uma confiança entre o líder e o liderado. E por isso a importância, de fato, de você fazer as reuniões de one-on-one, você realmente conquistar ali a confiança das pessoas, saberem aonde elas estão, o que elas precisam para ir para o próximo passo, traçar ali um planejamento estratégico para a carreira delas, porque assim, sinceramente, as pessoas acham assim, a pessoa vai ficar aqui porque ela gosta da cultura de empresa. Sim, pode ser. Mas a pessoa fica mesmo num lugar onde ela tem possibilidade de crescimento. Se você for pensar de uma maneira egoisticamente falando, mesmo de uma maneira Ok. egoisticamente virtuosa falando, qualquer pessoa está dentro de uma empresa se ela tem para onde crescer. Então, ela entender entre ela e o próprio líder dela e o próprio líder com o seu outro líder, né, realmente conseguir entender para onde que ela está indo, qual que é o planejamento, aonde que ela vai chegar e ter essa confiança de que aquilo está sendo traçado e que aquilo está sendo executado para que de fato você chegue lá, para mim é isso que realmente faz com que as pessoas tenham tesão de verdade, de continuar onde elas estão e continuar caminhando dentro daquela empresa. Isso para mim faz total diferença. E para isso você precisa ter uma confiança de um e o outro ali, de que você quer de fato vir e puxar a pessoa e vir e ir trazendo ela para onde ela precisa chegar. Ok. Que às vezes tem um gap, né? Às vezes não tá ali Claro. entre o líder ali e já o próximo. Aí, às vezes ainda tem dois, Sim, três, sim, quatro sim, sim. As gaps ali, etapas, tem entendeu? muitas Tem mais muitas etapas. outras etapas. Então, realmente precisa fazer com que isso tenha uma sinergia para você ir puxando as pessoas. Boa, boa, boa. Tocaste numa palavra que talvez hoje seja um dos grandes desafios que eu tenho dentro da minha empresa. Tem a ver com o plano de prosperidade das pessoas. Como é que nós criamos também carreiras e passamos essa visão também para as nossas pessoas da prosperidade, não é? Como é que a nossa empresa crescendo, como é que as nossas pessoas, porque no final do dia nós queremos isso, não é? Já passou aquele tempo em que os empresários, não, eu quero o dinheiro todo para mim, eu quero Não enriquecer faz nem sozinho. Não sentido. faz sentido, porque a nossa geração de empreendedores percebeu que tu vais muito mais rápido se fores com as tuas pessoas e se elas um dia até ocuparem o teu lugar. Porquê? Porque hoje cada vez mais nós não queremos ficar nas empresas até aos 60, 70 anos, como antigamente os empreendedores de outras gerações. Eu não sei se no Brasil era assim ou não, mas cá em Portugal ele era geracional, não é? Começava a ser geracional e eles ficavam até aos 70 anos numa empresa. Nós hoje não queremos estar na mesma empresa até aos 70 anos. Por isso nós queremos que as nossas pessoas ocupem esses lugares que hoje, de CEO, de presidente da comissão executiva, o que for, não é? E portanto, nós vamos muito para este tema da prosperidade e este tema da prosperidade, naturalmente, não há uma prosperidade dentro da empresa se não houver uma cultura forte. Exato. Porque se a cultura, desculpa, se a prosperidade não está ligada à cultura, está ligada a uma coisa apenas chamada dinheiro. E se só está ligado ao dinheiro, amanhã alguém paga mais 50 reais, mais 200 reais, mais Vai 300 embora. reais, lá foi a cultura. Na Exato. verdade, nunca houve a cultura. Havia era a cultura do dinheiro. Não é? E então, puxar aqui um bocadinho este tema, porque nós hoje podemos ter empreendedores que estão a ouvir este podcast e são empreendedores que ainda estão na fase de fazer acontecer, de sonhar, o sonhar em grande, mas também já temos aqui empreendedores que seguem a nossa comunidade, empreendedores que têm equipas com 15, com 20 pessoas, alguns que já faturam largas centenas de milhares de euros, e portanto, eu costumo dizer que a cultura é responsável por contratar, mas também por despedir as pessoas.
não é? E, portanto, nós empresários, ninguém gosta de perder pessoas. Nós não gostamos de chegar ao escritório É uma dor e enorme. perder uma pessoa. Nós não gostamos de... Nem de demitir, nem da pessoa se demitir. Isso. Nós não gostamos. E é duro, mas muitas das vezes temos que fazer escolhas. Mas voltando aqui à questão da cultura, como é que... e vocês tiveram outros negócios antes, etc. Coisas que, naturalmente, hoje, a vossa estrutura, os sócios que vocês hoje têm, já chegaram a trabalhar em conjunto, depois se separaram, depois voltaram-se a unir. Mas falando agora desta nova fase, como é que foi trabalhar a cultura? Em que momento é que vocês entenderam que a criação da cultura era efetivamente um ponto importante para a empresa? Foi logo no início? Não? Foi mais à frente? Qual é que era o vosso foco no início? Quando vocês estavam a criar a Supernova e com aquela energia toda, se já olhavam para a cultura, se isso veio mais tarde? Gostava de entender, porque às vezes o ponto é, ok, mas quando eu tenho uma empresa de 2 ou 3 pessoas, a cultura é a gente senta-se ali, estamos ali todos a falar, estamos a tomar um cafezinho juntos, estamos a perguntar como é que está o pai, como é que está a mãe, como é que está a tia, como é que está o irmão. E isso acontece, não é? Aquela cultura ali muito do one-to-one, da amizade quase. E nós confundimos isso com cultura. Cultura é um bocadinho mais do que isso. Mas quando a empresa começa a escalar para 10, para 20, para 30, para 40, para 50, para 80 pessoas, em que momento é que nós entendemos que sem isso não há equipa? Olha, quando a gente começou a Supernova, eu sinto que eu fui de novo a pessoa que ficou na cabeça do João, do Raul e do Paulo falando, olha, a gente precisa de uma cultura, a gente precisa de uma cultura e a gente precisa de uma cultura forte. Por quê? Porque eu posso dizer que eu tive, assim, 3 empresas, vamos pensar em larga escala. Eu tive a parte das Havaianas, que era comércio, a gente chegou a ter 4 lojas. Sinceramente, Cortinhas, era um período da minha vida onde eu nem fazia ideia do que era cultura. Isso nem passava na minha cabeça, não era algo que eu nem prestava atenção. Era realmente assim, eu tenho que comprar mais estoque, fazer giro, contratar mais vendedor ou menos vendedor, dependendo da época, porque tinha sazonalidade. Certo. E era isso que passava na minha cabeça, mais nada. Se tinha cultura ali, eu nem sabia que tinha uma cultura. Depois a gente teve a WTF, que foi a nossa produtora, na época do YouTube. E na WTF a gente tinha uma cultura. E eu sabia que a gente tinha uma cultura. Boa. E ela era péssima. Ela não era a cultura que eu queria. Ela nem de perto era, assim, nos meus sonhos mais terríveis, nos meus pesadelos. Né? Ela era a cultura que eu não queria ter de fato algum. E aquilo tirava o meu sono, porque a gente ficava a maior parte do tempo fora da empresa, porque a gente ficava viajando por conta do trabalho, que era exatamente esse. Exatamente. Então, eu não sabia nem como que eu poderia trocar aquela cultura, porque quando eu chegava lá, eu olhava para aquilo e eu falava, Senhor, eu não sei nem por onde começar. O por onde começar teria que ser, começa de novo. Porque tem horas que tem que ser isso, porque para as pessoas que estão vendo a gente aqui, independente de você achar que você tem ou não tem uma cultura, se tem mais de 2 pessoas dentro da tua empresa, você tem uma cultura. Seja ela que você quer, ou seja ela que você não quer. Essa que é a real. E muitas vezes... Mas ela está lá, não é? Ela está lá. Ela está lá implementada. E muitas vezes, a única forma de você implementar uma nova cultura é mandando todo mundo embora. É muito interessante isso, porque eu fiz uma imersão a S3, eu e uma amiga minha, que inclusive chama Verônica também, mesmo nome da sua esposa. Que lindo nome. Lindo nome. Esse nome é muito bonito mesmo. E a gente fez uma imersão onde uma das pessoas que participou da minha imersão depois me mandou mensagem. Ela tinha 14 pessoas na empresa dela e depois da imersão ela mandou todas as pessoas embora. Aos poucos, mas ela mandou todas as pessoas embora, refez de fato a cultura, sentou, estabeleceu uma cultura, contratou a partir da cultura, limpou ali toda a empresa e começou tudo de novo. Porque muitas vezes é o que a gente tem que fazer. Então, quando a gente começou a Supernova, eu falava muito pra eles, eu falava... Amor, desculpa, gente, tá? É porque o Paulo tá bem aqui, ó. Eu falava, amor, Paulo, não Raul... larga a Dani. Eu não largo ele. É da nossa cultura. É da nossa cultura, exatamente. Falei, a gente precisa estabelecer uma cultura.
E aí, quando eu estava já trabalhando, eu, Paulo, Marcelo e Bia, que foi a nossa empresa prévia, antes de se fundir com a DNS, que era do Raul, e juntar a cultura, a gente já começou a estabelecer alguns pontos. E aí, dentro desses pontos, já tinham coisas que a gente queria levar para a Supernova e a parte da DNS também. Então, a gente teve que fazer uma fusão de culturas. Esse é um outro passo que é muito complexo também. Porque pense que tem algumas pessoas que têm uma cultura, outras pessoas que têm outra cultura. Claro que tinha alguns pontos ali, 3 ou 4 pontos que eu posso te dizer que a gente tinha em comum e que a gente conseguiu fundir. Tiveram muitos pontos que a gente teve que deixar para trás, e isso foi muito difícil, tanto para um lado quanto para o outro lado. E aí, depois disso, você promover de fato os que ficam, os valores que ficam, para que você passe para frente isso para todo mundo e todo mundo comece a andar em uníssono, né? Todo mundo andar junto no mesmo caminho. Certo. Então, foi um trabalho, eu acho que, se não me engano, levou uns 8 meses, depois de várias e várias reuniões. Eu, Paulo, João, Raul, primeiro, junto com a Bruna, que é a nossa head de gestão de talentos, enfurnados em salas e mais salas, pensando ali, de fato, o que a gente queria que ficasse, o que a gente queria que não ficasse. Depois, formamos um board de cultura com as pessoas que a gente sabia que tinham cada um daqueles valores. E aí, juntos, Boa. começamos a lapidar ainda mais. Então, tiveram coisas que ainda foram embora, outras que ficaram mais fortes. Hoje, no total, nós temos 10 valores dentro da empresa. O que eu, particularmente, ainda acho muito. Mas se você for parar para pensar, a Supernova acabou de fazer 1 ano de sede física. Já estamos um pouco juntos há mais tempo, mas teve 1 ano de sede física, naquela sede que você foi. Então, que é maravilhosa. É maravilhosa, e que já tá pequena. Já estamos reformando. Você tava lá, a reforma ainda estava rolando, né? O João disse, no próximo, e disse, cara, estou aqui, estou formulando isto no próximo. Porque a gente vai crescer. No próximo já estamos pensando. Já estamos pensando em outro lugar. E aí, hoje, eu já penso que no ano que vem a gente vai ter que se debruçar novamente em cima dos valores e talvez reduzir. Porque reduzir não significa você piorar. Significa você focar boa. aonde você precisa, de fato, focar ainda mais. Se fosse por mim hoje, eu iria para uns 6, 7, 5 talvez. Valores que eu realmente gostaria que as pessoas focassem. Por quê? Porque estamos crescendo muito rápido, como o João te disse, e conforme vão entrando pessoas novas, aquilo vai se diluindo. Então, você tendo 10 valores, acabam que várias pessoas novas que estão entrando na sua empresa hoje, às vezes não sabem exatamente o que é um ou o que é outro. Então, eu tenho trabalhado muito com os líderes para que a gente faça reuniões subsequentes e que a gente sempre fale um pouquinho de um e de outro valor, o que ele prega, o que ele significa, o que de fato a gente olha para quando a gente está apontando para aquele valor, para reforçar um pouco mais na cabeça deles e ir ampliando. Mas eu já dá tão dorzinha no coração, mas de fato a gente vai ter que diminuir daqui a um tempo. Então a cultura ela é viva, é isso que eu quero dizer. Sim. É dinâmica. Ela é dinâmica, em constante mudança. Ela muda conforme também tá o nível da fase da sua empresa. Então a fase 1, a fase de sobrevivência, vai ser uma cultura. Talvez você precise de pessoas na fase 1 que são aquelas pessoas que têm muito gás, muita gana, muito sangue nos olhos, que é um dos nossos valores, sangue nos olhos. Então, é você continuar ali com o bichinho da mudança o tempo todo. Essa é uma fase que precisa muito disso. Talvez na fase 4, que a empresa está mais estabelecida, talvez não precisa tanto, precisa de alguns, assim, mas talvez não precisa ser a base inteira disso. Então, a cultura, ela é viva, ela vai, de fato, mudando em cada uma das fases. E aí a pessoa tem que, de fato, olhar para dentro da empresa dela e entender se está num ponto que precisa mandar todo mundo embora ou não, espero que não. Ou se você não promoveu ali realmente a cultura que você queria e ela foi estabelecendo uma cultura que era aquela que estava lá, ou se agora já está numa nova onda, que é reduzir, melhorar, dar foco nos principais, de fato, promover melhor a cultura ainda mais. E isso que você falou é muito real.
a gente contrata, a gente não, né? Assim, os Sim. empresários, no geral, a gente acaba contratando mais as pessoas pela técnica e depois elas são mandadas embora por comportamento, que nada mais é As do hard que falta skills e dos as soft valores da sua skills. cultura, É isso. que não faz parte das pessoas ali. E aí, quando as pessoas olham, as pessoas dentro da sua própria empresa olham para aquela pessoa que entrou e ela não tem a sua cultura, não tem os valores, as pessoas começam a falar assim: não, aqui você não pertence. Aqui eu quero te mandar embora. Porque é uma tribo. Nada mais é do que uma tribo. E essa tribo, ela expele as Certo. pessoas que não fazem parte da tribo delas. Começam-se a sentir mal, não é? Começa a se sentir mal e mandar aquela pessoa para fora. Então, é por isso que a gente tem que ter tanto carinho e tanto cuidado com esse ponto, se você quer realmente crescer rápido e fazer com que essas pessoas façam parte de algo, façam parte do que vocês todos acreditam. Da visão. Da sua visão, de fato, ali. É. E aí, nesse momento, é que você precisa dar mais foco e atenção. Por isso que agora a gente tem o board. Então, o board já está além de mim, do Paulo, do Raul, do João, da Bruna, já está além disso. Ok. É o nosso board de cultura, onde a última fase de contratação agora passa por eles. Então, sempre vão ter 3 lá dentro, que vão fazer algumas perguntas específicas que vão levar à contratação ou não daquela pessoa. São 3 pessoas no board, é isso? Não. Então. O board tem 10 pessoas hoje, cada um tem seu valor, mas dentro da cultura, dentro da empresa, a gente pega 3, e pode ser aleatório de cada um desses 10, para também eu não onerar muito as pessoas. Ah, Isso. sempre são esses 3? Não. Tem 10 pessoas. Hoje você, eu, Paulo. Certo, Amanhã, Bruna, fulano e o ciclano. Então, sempre 3 para conseguir formular perguntas relacionadas à cultura para ser a última etapa da contratação. E aí, de fato, colocar ou não aquela pessoa para dentro. Ok. Porque eu também não quero que a pessoa esteja em sofrimento dentro da minha cultura. Sim. Você concorda comigo que se ela tiver uma cultura, valores muito diferentes dos nossos, essa pessoa que entra acaba entrando em sofrimento? Claramente. E ela vai se auto-eliminar, não é? Exato. Só que às vezes esse auto-eliminar demora muito tempo. E demora muito tempo e é sofrível para ela. É Para a sofrível empresa. para a empresa, para as pessoas que trabalham com ela. Claramente. Tenho uma pergunta para te fazer, Dani, por causa da questão dos valores. Os valores são inegociáveis dentro de uma empresa? Eles são, para mim, eles são inegociáveis naquele momento que a empresa está. Ok, boa, boa, Entende? boa. Porque eles não são imutáveis. Isso. Senão a gente trava. Senão a gente trava a empresa, a gente trava tudo dentro daquela fase que a gente está. Então, por isso que eu estou te falando que a gente tem que repensar como a gente repensa processos, como a gente repensa playbook, como a gente repensa a própria estrutura em si da empresa, o departamento. Eu não cheguei aqui agora e você falou, não, já revisitamos um departamento. Você não falou isso? Sim, sim. Agora a gente já mudou e foi para cá, é o fulano, Sim, ciclano, remodelamos aqui. É a mesma coisa. Tanto é que hoje eu já percebo dentro de alguns departamentos dentro da minha empresa que tem valores que são específicos da empresa, mas que estão muito mais fortes dentro daquele departamento. Porque a empresa vai crescendo tanto e vamos pensar, somos 10 valores. Se um departamento estiver utilizando muito bem 3 ou 4 valores, você não está feliz? Claramente. Eu estou extremamente feliz. Claramente. E que são aqueles que funcionam dentro daquele departamento específico. Tem o departamento de gestão de talento, vai ter alguém que precisa de um acolhimento maior. O departamento de TI vai ter talvez um sangue nos olhos ou um manda real que é muito mais necessário naquele departamento. Então, cada departamento precisa de um valor talvez um pouco mais específico, ou algum conjunto de valor um pouco mais específico. Sim, mas esse ponto que tu acabaste de dizer, e vou reforçar para que a gente não se esqueça, que é os valores são inegociáveis, mas não são imutáveis. Não são imutáveis. Muita clareza nessa frase que acabaste de dizer mesmo. Porque a capacidade da organização também tem que se adaptar, não é? Também tem que se mudar, não é? Porque ninguém vai do 0 ao 1 milhão do mesmo jeito. Do mesmo igualzinho. Jeito. Exatamente isso. Possível. Exatamente isso. Boa. E até porque, imagina, como eu acho que hoje já partilhei isso com vocês, não sei se foi aqui, se já falámos muito hoje, eu entendi mesmo que esta questão da visão que nós trazemos, nós enquanto líderes para o negócio, é muito importante. E aquilo que eu percebi é que a visão é aquilo
não é? É a meta, não é? A visão é a meta. É, eu vou chegar ali. A missão é aquilo que me faz ir no caminho, não é? E eu entendi que, na verdade, os valores é um código de conduta que existe entre a visão e a missão, não é? É um código de conduta, é quase aquele acordo de cavalheiros que nós vamos fazer para nos mantermos durante o caminho fiéis àqueles princípios, não é? Até nós chegarmos à meta, nós temos que manter este acordo de cavalheiros, não é? É o seu linguajar. Ok. Não é? É como vocês falam, como Eu acho que a vocês gente- expressam. Eu acho que a gente não usa cá essa expressão, linguajar. Não tem linguajar? Não, eu entendi, Entendeu? mas eu acho que nós não usamos essa A gente tem em expressão. português, né? Ah, tá, em português Linguajar. do Brasil. Linguajar, eu acho que a gente não usa. Mas Mas é o isso, jeito de claramente você isso. se expressar, o jeito de você falar, como você se reconhece É no isso. outro, né? É isso. É igualzinho, por exemplo, quem vai na igreja. A gente se reconhece um no outro, sabe? É o jeito todo domingo, quando você vai lá, existem algumas leis, algumas regras que são seguidas, um jeito de se expressar, um jeito de se Certo, vestir, certo. um jeito de falar, um jeito de se comunicar. É a mesma coisa dentro da empresa. Boa. E o problema é quando você tem um linguajar que não é o seu, que é o que a galera montou lá. Aí é um Isso. problema. É porque aí tu é que estás a mais. Do quê? Tu é que estás à parte. Ah, sim, exato, exatamente. E olha o sentimento. E por isso que quando eu peguei na WTF, que eu quis dar esse exemplo, que foi algo que eu falei, cara, eu não quero mais ver isso, porque era isso. Muitas vezes eu chegava dentro da minha própria empresa e eu não sentia que eu estava em casa. Eu não sentia que eu estava dentro da minha própria empresa, não fazia parte daquilo. Hoje não, é muito diferente, é igual você falou aqui. Você chega, a primeira coisa que dá vontade de fazer é, não, pera lá, eu vou tomar um banho e já vou para a empresa, porque eu quero ficar lá com os meus. São os meus, são as minhas pessoas. São as pessoas que eu amo, são a minha família de fato. Por quê? Porque eu escolhi cada um daqueles. Eu falo pra eles, vocês não são nem minha família, porque a minha família eu não escolhi. A gente nasceu lá. Tem uns que eu gosto, outros que não. É real, desculpa. Claro, Mas claro. assim, já os que eu escolhi, que de fato estão ali dentro, eu escolhi. Então é muito mais do que a minha família. Eu quero ficar lá. Eu gosto de estar lá. Eu acho que essa é a diferença. É de fato você gostar de estar na sua empresa. Quanto mais você gosta de estar na sua empresa, mais sua empresa vai crescer. É isso, porque senão, repara, nós passamos tantos sacrifícios para construir uma empresa, pagar impostos, pagar salários, aguentar um conjunto de coisas e no final do dia não nos divertimos e nem nos sentimos bem na nossa empresa. Não dá. Precisa. É necessário. E é aí que a importância da cultura, não é? Ou seja, a cultura não é só para as nossas pessoas. A cultura também é para nós, líderes de organizações, para que nos sintamos bem dentro da organização. Exato. Grande raciocínio nunca tinha pensado desta forma. Nunca. Obrigado por isso. Boa. Olha, Dani, e eu presenciei, eu estive dentro da vossa organização, presenciei aquela cultura bombástica, vivida, a jaqueta, os artefactos, eu vi isso. Durante esse processo de criação que vocês tiveram, qual foi assim aquele momento que tu disseste, tipo, pá, não está a resultar, sabes? Tipo, houve algum momento em que tu disseste assim, pá, não... Ou até houve aquele momento em que a pessoa saiu dentro da organização e tu disseste, eu não podia ter perdido esta pessoa. Eu errei, eu não podia ter perdido esta pessoa. E houve esse tipo de momentos durante a construção da cultura, aquela pessoa que saiu da organização porque, na verdade, a cultura não foi capaz de retê-la. Não, eu acho que isso não. Mas assim, a gente teve algumas dificuldades. Porque eu vou te explicar, o nosso turnover é muito baixinho, né? Inclusive, acho que agora E baixou a ainda admissão mais. também, não é? 0,3%. Pra entrada dentro da empresa é 0,3%, É pior né? do que Harvard. É pior do que? Harvard. A Que- universidade. Já tem um destaque diferente, não é? Harvard. Você fala bem melhor do que eu. Sorry about that. Você fala bem melhor do que eu. Sim, não, mas acho que é Mas pior. sim, é A gente depois vai 0,3%. conferir, eu acho que a gente vai a seguir depois confere a estatística, mas eu vi que acho que ainda 0,3 é abaixo da... que acho que é de quem sítio, entra. sim, o sítio mais difícil de entrar, acho que era essa faculdade. É bem difícil mesmo, porque hoje a gente tem, só para a pessoa entrar na empresa, tem primeiro um teste comportamental, depois a gente tem 1 ou 2 cases,
que é a parte técnica, né? Depois tem que passar por uma entrevista ou com a Bruna ou com a Leandra. Depois, se passa pela entrevista com o líder, que vai atender a pessoa. E, por último, agora com o board. Então, assim, são 6 passos para, de fato, a pessoa entrar dentro. Então aquelas Entrar pessoas... dentro... Desculpa, Sim, gente, foi é horrível o que eu isso. falei. Mas Estar dentro, sim, estar estar dentro da dentro. empresa. Então repara, aquelas pessoas que eu vi lá são mesmo campeões. São campeões? Exato. Então, Só vi campeões lá, não é? mas Quem aí... passa 6 fases. Mas aí você vê, e daí a gente tem um turnover que tava, se não me engano, quando eu fiz a palestra, tava 12,75 e agora tá 11 alguma coisa. É baixíssimo. Porque realmente a gente É anual esse escolhe... turnover? Anual? É anual. Ok, Então a ok. gente vê que realmente é algo que a gente tá fazendo certo. Não precisa chegar ao ponto de mandar a pessoa embora, né? E a maior parte das pessoas que saem, elas que pedem para sair. Agora, por exemplo, teve um menino que saiu. E você já via que não fazia parte, que tinha ali algum momento do processo já tinha sido Eles corrompido veem que que a cultura é tão forte, não é? Que eles próprios dizem, tipo, eu não me sinto bem aqui, isto não é para mim. ele mesmo, ele olhou e falou no que não era para ele mesmo pediu para sair. Então, assim, você vê que realmente algum momento falhou, aí a gente tem que analisar em qual momento aconteceu agora, um pouco antes da gente vir para cá. Então, daí eu tenho que voltar, analisar com a Bruna em qual momento que falhou, que ele não fez parte ali da cultura. Ok. Aí uma análise de fato pra gente ver o que aconteceu. Vocês fazem a entrevista depois de saída? Fazem a entrevista de offboarding? Sim, a Bruna faz um offboard. Boa. Então ela vê exatamente o que aconteceu com a pessoa. Porque- Mas esse ficou muito pouquinho, né? Então, É, mas esse é aquele momento em que a gente vai ouvir coisas duras às vezes, não é? exato. A gente ainda faz análise 45. Aqui, não sei se vocês têm isso. Tem 45 dias, 90 dias de experiência? Tem. Em Portugal tem isso também? Tem. Então, lá a gente faz também 45, 90. Aí tem tanto a análise para os dois lados. Então, tem um ponto, né, que a pessoa que entrou analisa o líder que tá liderando ela, Ok. e o líder analisa a pessoa. Ok. Tanto nos 45 quanto nos 90, para ver se a pessoa vai continuar ou não vai continuar. E se ela tá gostando do líder ou se não tá gostando do líder. Então, tem isso também. E isso também já minimiza, porque daí qualquer coisa, se nos 45 tiver errado, você também consegue Podes ajustar para ajustar. os 90, não é? Exato, para os 90. Ok. E aí, nos 90, entender se vai ficar mesmo ou não. E que mais que você tinha perguntado? Você tinha perguntado... Não, estávamos a falar de turnover, não é? Não, porque você tinha falado se alguém tinha saído Sim. recentemente, Ok, sim. mas você fez uma outra pergunta Sim. um pouquinho antes. Se alguém tinha saído recentemente e foi aquela coisa que tu disseste, esta pessoa não devia ter saído, tipo, fiz asneira. A cultura Você se não lembra foi, de alguém? não foi né? capaz de reter e tu ficaste com aquele sentimento de que eu falhei aqui. Não. Ok. Não, nos últimos tempos, não. A gente não teve Mas já ninguém. aconteceu isso lá atrás? Lá atrás. Não, antes da gente ter cultura, na WTF, sim. De ter pessoas que, de fato, eu olhei e falei, putz, se tivesse aqui na cultura do Supernova, ia voar. Isso sim. Ok. Sabe, de olhar a pessoa e falar, faltou. É um sentimento amargo que fica, Faltou não é? aqui uma pessoa de É fato tão difícil para encontrar continuar. boas pessoas, não é? E depois Isso nós às sim. vezes não termos também a direção certa para elas, não é? Causa-nos ali aquele sentimento de impotência, não é? De que você não fez o suficiente. Né? Você, como líder, não fez o suficiente para aquela pessoa ficar É ali, isso né? mesmo. É isso Mas eu acho que hoje, dentro da Supernova, nesse último ano, a gente não teve ninguém assim. Amém, Senhor. Tá dando certo. Ok. Voltando aqui, para terminarmos aqui este tema da cultura. Vocês hoje, os artefactos, né? Os objetos, aquilo que se vê na realidade, né? Vocês já tinham partilhado isso. Eu também vi, não é? As jaquetas, toda a gente recebe uma jaqueta. Depois dos 90 dias. É depois dos 90 É, dias? uhum. Ok. Boa. Várias pessoas Tem a tatuagem. têm a tatuagem, né? Várias pessoas têm a tatuagem. Como é que... Isso foi algo que foi por acaso? Foi um evento? Vocês fazem uns eventos maravilhosos. Temos. Eu também vi um recap de um vídeo que o Raul mostrou. Mas que foi um acaso? Foi algo premeditado? Foi um colaborador que trouxe aquilo e depois... Como é que... Porque repara, tu até podes escrever um conjunto de coisas no papel,
Mas tu não vais dizer no papel que as pessoas podem fazer uma tatuagem. Não, como assim vou tatuar, não é? Isso não é uma coisa que se lê, não, é uma coisa que se sente, não é? Onde é que isso surgiu? Tá. Qual parte você quer? Porque, por exemplo, da tatuagem não foi nada premeditado. Quero a verdadeira. Absolutamente nada. Quero a verdade. Este é um podcast de verdade. É porque depende da parte. Por exemplo, a gente já tinha a bezelha do Paulo. Ok, certo. Né? E o Raul já tinha a caveira de pirata. A gente juntou Okay. e fez agora o nosso mascote, que é uma metade pirata, metade bezelha, que tem uma abelhinha aqui embaixo com as asinhas e tudo mais. Então, assim, isso foi de fato algo que a gente ficou pensando. Como que a gente faz para fazer essa fusão, para fazer essa união? Agora, esse é um símbolo interno. Isso é importante também. Ele não é um símbolo externo. Não é supernova como empresa, holding, e é um símbolo que aparece para mídia ou algo assim. Não. Aí é um Szinho lá que é um símbolo externo. Isso daqui é pra gente, para mais ninguém. Então, eu acho que isso que é interessante também, de termos símbolos que são só nossos, que são pertencentes só de quem tá lá dentro. Eu acho que isso também faz muita diferença. E isso não foi premeditado. O que foi premeditado foi fazer a fusão do animalzinho. Até onde chegou, ótimo. Chegou... Com a máscara, né? Sim, um baile de máscaras, né? O Paulo ficou brincando no Midjourney um tempão ali, até chegar no bonequinho e tudo mais. Então, foi algo que, de fato... Não, é porque... Como que eu falo? O que é o mascote? O nosso símbolo, o mascote, tudo mais. Então, assim, de fato, foi algo que ele foi pensando. E o que eu gosto muito é, tanto eu, quanto o Paulo, quanto o Raul, principalmente, o João, ele é mais processual, ele não é tão criativo quanto nós três. A gente gosta muito de brincar, de fato, com essas coisas. Então, quando um para e fala assim, não, agora a gente precisa... mexer nisso. Como que a gente vai fazer essa fusão? Aí, o Paulo, que gosta mais de olhar, sabe mexer mais no Midjourney, não, eu vou fazer. Então, aí fica os três lá, dando pitaco. Aí ele faz aí a gente, não, tem que mudar tal coisa. Não, tem que fazer não sei o quê. Aí fica os três conversando ali, às vezes uma noite inteira, uma madrugada inteira, até chegar em alguma coisa que a gente, de fato... goste e sinta que agora sim chegamos no lugar. Então, acho que esse foi o primeiro ponto. Aí você viu que o nosso mascote está em todas as plaquinhas, sim. Tá na jaqueta, aí até aí, ok. Como que resolveram... Tá no braço de algumas pessoas, não são de todas, sim, de algumas pessoas. Todos, aí, a partir da tatuagem, foi totalmente ocasional, assim, ninguém estava esperando. O Thiago Langsdorff, que é um dos nossos programadores. Eu acho ele conheceu ele? Eu acho que sim. Cabecinha raspada? Eu acho que sim. Mais altinho? Ficam lá ao fundo naquela sala. Sim, eu acho exato. Eu estive lá. Ele do nada então virou pro Raul e falou assim, acho que a gente tinha que fazer uma tatuagem do mascote. Eu falei, o Raul doido falou, Claro. E aí, não me lembro mais como aconteceu, mas estava todo mundo lá já tatuando e depois ficamos, sei lá, 4 dias, pessoas indo, voltando no mesmo lugar para tatuar. E é uma doideira. E agora, do nada, alguns aparecem tatuados. O Edilson mesmo acabou, eu cheguei de viagem, o Edilson estava tatuado. Eu falei, gente, como assim o Edilson tá tatuado? Do nada, outras pessoas vão aparecer. Vocês sentem um com enorme, certeza, né? É óbvio, né? Porque você fala, alguém cara, tatuar como no assim braço, alguém tatuar no braço, onde quer que seja? O logo, não é? Mascote. O mascote. E é isso, né? Não é o logo. O logo da Supernova é um outro logo. Sim, né? É o nosso mascote interno, de fato, entendeu? É algo interno, é isso que tu disseste, algo interno, então acho que isso faz diferença, porque realmente é algo que a gente se importa ali como grupo, Top. né? Um negócio que é importante falar, que você não falou essa frase, mas desculpa incomodar, que é uma maneira de enxergar o mundo, uma visão do mundo. Representa como a gente vive, não só na empresa, mas porque eles aprendem várias coisas lá dentro. É que eu falei o nosso linguajar, né? Mas eu acho que é isso, né? Quer que eu repita o que você falou? Por que elas tatuaram? Por que elas tatuaram? Porque é a nossa maneira de viver, a maneira como a gente enxerga o mundo de fato, ali dentro, como cultura, como tribo, como a gente vosso, né? É vosso. Como a gente se olha e se reconhece, fala, é um dos meus. Legal. Né? Então, eu acho que isso é muito fazer parte, né? Eu acho muito incrível quando do nada saem todos também ali da empresa, todos nós, a gente tudo com a jaqueta
E aí tem o nosso mascote atrás, a jaqueta toda preta. A maior parte também se veste inteiro de preto, você já viu? Sim, Você viu? sim. É muito interessante isso também. Ninguém nunca falou que tem um código de Um vestimenta, dress um dress code. né? Sim. Ninguém nunca falou nada. Começa a ser natural, não é? Absolutamente nada. Então, e deve assim, ser influenciável, não é? por todos, É né? isso. E aí, do nada, tá todo mundo ali de preto, saindo com a jaqueta. Eu fico pensando, às vezes, como que os outros escritórios olham a gente, Uma seita, a gente a cá diz gente uma saindo ali seita, da né? Tipo uma empresa. seita. Não sei se vocês usam lá esse termo de seita, né? Você fala, gente, que loucura isso. Mas é muito legal. Mas é maravilhoso. Eu vivi isso, né? Vi com estes olhinhos que a terra há de comer, efetivamente, isso. E por isso é que quis trazer esse tema, sabes? Aqui para o podcast, que eu acho que é mesmo importante. Acho que nenhuma empresa sobrevive sem cultura. Não sobrevive. E você sabe como começou? E isso eu acho que é legal para talvez dê um insight para quem Boa. tá vendo a gente aqui. Tínhamos os valores da The Brain, tínhamos os valores da DNS. Como eu te falei, a gente fundiu, deixamos alguns, unimos outros e tal, criamos outros. Mas como começou de verdade, foi eu e a Bruna, a gente foi fazer um curso que chama Clifton Strengths, que são os pontos fortes. E os pontos fortes, você faz uma análise, um assessment, e aí faz uma análise de quais são os seus pontos fortes, porque a gente, nem eu nem ela, a gente queria olhar para as pessoas e trabalhar a nossa gestão de talentos aonde a pessoa estava em falta. Okay. A gente queria trabalhar onde ela estava mais Querias forte. potenciar aquilo que ela tinha e não tentar desenvolver aquilo que ela não tinha. Exatamente. Porque o esforço é completamente diferente e o resultado também, muitas das vezes. Exato. Ou quase sempre. E a gente foi pesquisar Mas sobre olha que isso. é muito inteligente. Desculpa, Dani. Não, pode Desculpa, falar. mas eu vou mesmo ter que... O que tu acabaste de dizer é que muitas das vezes nós estamos a tentar desenvolver uma coisa que as pessoas não têm e isto leva à frustração das duas partes. Exato. Em vez de estarmos a desenvolver, a potencializar aquilo que as pessoas já têm. Exato. Um exemplo muito simples disso... Parece simples isto. Isto parece simples e imediato. Mas e não é. Mas, ó, um exemplo muito simples disso. Você tem que fazer uma apresentação. Aí, eu faço muito bem a escrita da apresentação. Cortinhas faz muito bem o PPT, ali a imagem toda da apresentação e tudo mais. E o Paulo, por exemplo, comunica muito bem a apresentação. Por que eu, que escrevi, tenho que apresentar? Por que ele não pode apresentar, se ele comunica melhor? E se ele faz melhor a imagem, eu teria que fazer a imagem? Por que ele não faz a imagem? Então, é de fato você saber qual que é o potencial de cada um e colocar as pessoas onde elas se sentem melhores, de fato, para fazerem o que elas já têm como potencial. E a gente ficou muito tempo pesquisando isso, eu e ela, e inclusive é a forma como a maior 96% das empresas do S&P 500, da Nasdaq, desenvolvem... SP, é lá de São Paulo, mas é o equivalente... Não, mas são as empresas... As 500 maiores empresas americanas desenvolvem os colaboradores a partir desse Clifton Strengths, que é um programa da Gallup, que é uma das maiores empresas de pesquisa do mundo. E aí, a gente pesquisando isso, falou, por que não colocar isso logo quando a empresa estiver fundindo? Porque o que aconteceu? São 34 pontos fortes. E os seus pontos mais fortes são os 10 primeiros. Certo. Concorda comigo que é quase um linguajar também? É quase como você falar de signos? Então, assim, eu tenho relacionamento em 1. Você, que eu não sei qual que é o seu, porque você ainda não fez, mas depois você vai fazer. Vou querer fazer isso. Você vai ter que fazer isso. Claramente. Você é competição em 1. O Paulo qual que é o seu primeiro? Individualização. E aí você começa, cada um, querer saber um pouquinho mais sobre o outro. Naquele momento, a empresa estava se fundindo. Imagina que estavam vindo pessoas de um lado, pessoas de outro. A gente criou o ambiente perfeito para eles se comunicarem e se conhecerem através de símbolos próprios ali dentro da empresa. Então, eles conversavam um com o outro, e até hoje eles conversam, e todos nós conversamos uns com os outros dessa maneira.
eu sei que eu posso me apoiar em você quando eu preciso mais de foco, ou eu sei que eu posso me apoiar em fulano quando eu preciso de mais significância. Então, você vai se apoiando ali um no outro e, de fato, consegue fazer a empresa crescer da melhor maneira possível. Né? São os superpoderes de cada um. E aí, eu não sei se você viu, na plaquinha de cada um, tem uma plaquinha na mesa de cada um. Você viu? Eu perguntei o que era aquilo. Ficam os 5 primeiros. Eu andava lá a querer saber tudo. E tem cores diferentes. Tem cores diferentes. Eu questionava tudo. Você que não estava lá, você sabia. Eu questionei sim. E as cores e tudo isso. Sim. Então fica na plaquinha o nome da pessoa, o cargo dela, os 5 primeiros pontos fortes, que são os mais fortes que ela tem, e o nosso símbolozinho, o nosso mascotinho ali na plaquinha. E isso gerou todo um conversation piece, um jeito de conversar do pessoal, e foi a maneira como a gente, antes ainda de termos decididos quais seriam os valores, porque a gente ainda estava nos 8 meses ali, entre os sócios e todos nós pensando, eu e a Bruna, a gente já conseguiu fazer com que eles se ligassem, com que eles conversassem e eles gostassem um dos outros e, de fato, conhecessem um pouco mais uns sobre os outros. Porque eu acho que empresa é sobre isso também. Claramente. Se você consegue se apoiar em mim e eu consigo me apoiar em você, eu quero continuar ali também. Sabe? Isso faz diferença para todo mundo que está junto. De fato, um se apoiando no outro. E hoje eu vejo o quanto eles realmente conseguem não só serem amigos, não é só sobre amizade, mas é, de fato, um depender do outro da maneira correta. É uma equipa, não é? É uma equipe. Né? A gente sabe aonde um pode puxar mais o outro. Porque eu reparei uma coisa, que é... Vocês são uma equipa que é para ganhar. Que é para ganhar. Não é para jogar. Vocês é para ganhar. Exato. E é esta a importância. Que grandes insights. Acho que levamos todos daqui grandes insights mesmo. Que bom, feliz. Claramente, acho que vai haver muita gente a querer pesquisar mais sobre a vossa cultura, muita gente a entender a bezelha, de onde é que veio a caveira, essas coisas todas. E eu próprio quero continuar a aprender mais também nesta componente com vocês, porque acho que é algo mesmo que faz a diferença. E não é algo que nós, empreendedores, nós gestores, podemos continuar a ignorar. Não podemos continuar a ignorar a questão da cultura. E eu adoro vender, eu gosto muito de vender, eu quero é faturar, mas para isso eu preciso de uma equipa alinhada, por isso preciso de pessoas que efetivamente é aquele do apoiar, estou ali. Né? Obrigado por esta lição, Dani, que trouxeste aqui para... Obrigada a você. Porque ficaram aqui muitas perguntas para te fazer, mesmo. Vou deixar isso para um segundo episódio. Já falamos demais. Mas acho que hoje este era mesmo diferenciador pelo tema. E obrigado por isso mesmo. Valeu, obrigado demais. Foi um prazer enorme. Prazer é meu. The Doers, que grande aprendizagem para as nossas organizações, para as nossas estruturas, para nós nos relacionarmos melhores com as nossas pessoas, para que no final do dia nós digamos, eu tenho uma equipa que quer tanto como eu tenho uma equipa que sente tanto como eu tenho uma equipa que está unida e que, enquanto nós nos chegarmos lá, estamos lá todos os dias na arena para enfrentar aquilo que tivemos que enfrentar. E acho que é isso que se sente ao tu dizeres aquilo que passaste aqui. Por isso, Doers, começamos isto às 6 da manhã, são quase 7 da manhã, está na hora de irmos fazer acontecer. Segunda-feira, voltamos com um novo episódio, à mesma hora, para continuarmos a trazer empreendedores fantásticos, como a Dani, todas as semanas, para partilharem as suas histórias, as suas experiências, aquilo que acontece dentro das suas empresas, das suas organizações, sucessos, aprendizagens, muitas vezes também fracassos, porque é assim que vive o empreendedor. E o The Doers vai continuar sem bullshit, sem tangas, sem contos de fadas, sem sonhos cor-de-rosa, sem mimimis e sem kumbaya. Até à próxima sexta-feira. Muito obrigado por estarem connosco. Obrigada, gente.